Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Eu sou o Kleber Vasconcelos e quero dar as boas-vindas a você a este canal Catecismo Descomplicado. E no dia de hoje, nós responderemos de uma forma eclesiológica e teológica o porquê Cristo deu a Pedro as chaves celestiais. É mais um texto de autoria do nosso irmão Menandro Talfene Gomes. Então, queremos propor aqui a você a nossa reflexão do porquê convinha Cristo a dar a Pedro as chaves celestiais. Venha comigo! Diferentemente, não convinha Cristo, aliás, aparentemente, não convinha Cristo dar a Pedro as chaves do reino do céu. Pois o que é de Deus não pode ser dado aos homens. Como dito, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Além disso, o reino celeste, simbolizado no reino terreno de Davi, do que se conclui que somente Cristo, o herdeiro da casa e da família real de Davi, poderia ter as chaves do reino, como diz a Escritura, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que feche e ninguém pode abrir. Pois, do fruto do teu ventre, porei no teu corpo, como diz o salmista no capítulo 132, versículo 1. Vês que Jesus Cristo, nosso Senhor, descende de Davi, segundo a carne. Romanos, capítulo 1, versículo 3. No mais, se todo reino pertence ao soberano, o reino do céu pertence a Deus, que nele reina, e que assim tem o poder e a autoridade para abri-lo ou fechá-lo, segundo o seu justo juízo. Soma-se que Cristo é a figura da porta que nos abre para o céu, como diz dele o salmista no capítulo 177, versículo 20. Esta é a porta do Senhor. Só os justos por ela pode passar. Do que se conclui que somente a porta convém ter e guardar as suas próprias chaves. Mas, em contrário, Jesus disse: Tu és Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. São Mateus, capítulo 18, versículo 18 e 19. Veja bem, se em Adão, primeiro homem da criação, a humanidade pecadora foi o cadeado que nos fechou o acesso ao céu, aprisionando assim todos os seus descendentes, todos nós, nas teias da morte e da imperfeição, a humanidade santa e redentora de Cristo, primeiro homem a ressuscitar para a eternidade, foi a chave que desatou e abriu esse cadeado, nos dando assim novamente o acesso à vida e à felicidade eterna existentes apenas no reino de Deus. A chave, meus irmãos, é a humanidade mística de Cristo, o seu corpo, no qual ele sofreu a paixão na cruz, que nos permitiu isentarmos, nos redimirmos da culpa e do débito que nós possuíamos. Essa humanidade de Cristo, a qual nós chamamos corpo, é o que nos reúne, que nos religa e nos reconcilia com Deus.
permitindo, assim, o retorno ao seu reino e, consequentemente, à casa paterna. Sendo as chaves o corpo de Cristo, e sendo a igreja o corpo místico e sobrenatural de Cristo na terra, cabe à igreja a autoridade do uso e da guarda das chaves. Como está escrito, Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Efésios, capítulo 5, versículo 23. E ainda a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Do corpo humano de Cristo, morto na cruz, emanaram as realidades da água batismal e do sangue eucarístico, necessárias, assim, à salvação. Realidades destas, nas quais a Igreja Católica fora instituída e se tornou delas a sua única e exclusiva guardiã. Como ensinou o apóstolo, é a Igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Timóteo 3, versículo 15. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Timóteo 1,14. Ele vos reconciliou pela morte do seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Por isso, dentre os santos apóstolos, as perguntas de Cristo eram respondidas apenas por Pedro, pois ele representa a voz da igreja. Como diz São Cipriano de Cartago, na Epístola a Cornélio. E assim, Santo Agostinho também responde no seu sermão: por causa de sua representação da igreja, que ele, Cristo, conduziu, somente Pedro mereceu escutar. Eu te darei as chaves dos céus. Jesus, meus irmãos, veio ao mundo com a principal missão de devolver para a humanidade aquilo que ela havia perdido, ou seja, tinha perdido a salvação, a vida eterna e o reino de Deus. Mas ora, nem a salvação, nem a vida eterna e nem o reino de Deus pertencem à humanidade, senão quando dados por Deus. Mas veja só, convém ao rei ter os seus súditos. Assim, ao reino de Deus convém ser dados aos santos, como o reino de César, governado pelo pecado e pela infidelidade, convém ser dado aos inimigos de Deus. Portanto, se a humanidade de Cristo nos foi dada para a salvação, a vida eterna e o reino, a humanidade mística de Cristo, chamada Igreja, santificada na sua paixão, também haveria de ser dada e confiada as chaves desse reino. Por isso, Jesus tirou o reino de Deus dos judeus, que se tornaram amigos de César, e o entregou ao povo gentil de todas as nacionalidades, pelas quais ele formou a sua igreja, vindo da sucessão apostólica. Vejamos em Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Por isso vos digo
será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. São Mateus, capítulo 21, versículo 13, 42 e 43. Olha só, todo guardião deve ter as chaves daquilo que guarda sobre as ordens de outro. Assim são os sacerdotes, que descendem do primado de Pedro, e nestes são ordenados, as quais são confiadas em nome de Cristo as chaves dos sinais das dores divinas suportadas por eles na cruz, das quais manou a água que nos abre o acesso à purificação e à confissão do batismo, e o sangue que nos abre o acesso à remissão dos pecados e à penitência na Eucaristia. Se no reino de Davi havia a figura do mordomo do palácio real, o encarregado de guardar as chaves do palácio até que o rei retornasse, como diz o profeta Isaías no capítulo 20, versículo 20 até o 24. Naquele dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Elcias, revesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará, e se fechar, ninguém abrirá. Convinha também que no reino de Cristo houvesse a figura do mordomo da casa real, o encarregado de guardar as chaves do palácio celestial, até que o Rei Celeste retornasse, do que então declarou Cristo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Logo, o dono do palácio do reino terreno de Davi era figura profética de São Pedro, o mordomo da igreja, a casa do reino celestial de Cristo. No corpo, as funções vitais sempre emanam do maior para o menor, da cabeça para os membros, conforme Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Sendo que estes membros não podem agir por força ou vontade própria, senão quando ordenado pela cabeça. Assim são os ministros das chaves, que não detêm em nome próprio, nem lhes é permitido agir por elas por vontade própria, senão sob a ordem daquele e em nome das quais as detém. Assim, meus irmãos, através das chaves dadas a Pedro, foi dada também aos apóstolos o poder de perdoar os pecados em confissão, de cura, o poder de exorcismo e dos sacramentos, que são atos exclusivos dos que detêm as chaves entre o céu e a terra. Conforme São Mateus, capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal, de toda enfermidade. São Mateus, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. E que os homens nos considerem, pois com simples
operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Coríntios 4:1. Mas, meus irmãos, convenhamos, muitas vezes Deus se fez o nosso professor por símbolos que cunhou para nos revelar e comunicar o seu propósito. Num desses símbolos, temos Cristo. Além de pastor das ovelhas, também se compara à porta. Como diz em São João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrares por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. E ainda continua em Salmos capítulo 17, 20. Esta é a porta do Senhor. Só os justos por ela podem passar. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. Mateus 7:14. E toda porta, como um acesso que interliga a dimensão a outra, só abre ou fecha pelo caminho das chaves. Mas as chaves que guardam o valioso tesouro não ficam expostos à porta, à mercê daqueles que levianamente e sem dignidade possam se apossar e ou então profanar esse tal tesouro. Mas aos cuidados e confiança daquele a quem o dono do tesouro incumbiu de zelar por elas. Assim, ao tesouro celestial cabe a São Pedro, o porteiro celestial, a guarda das chaves que abre a porta onde está depositado. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, como já disse São João, capítulo 10, versículo 2 e 3. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu comentário, a sua curtida e compartilhe se assim for possível. Vamos evangelizar, vamos transferir os ensinamentos de Cristo. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E desde já eu agradeço pela sua audiência que enaltece este canal. Fique com Deus e até mais. Grande abraço!